Oi, gente. Boa noite. Queria agradecer ao pessoal do Deve-Ser pela oportunidade, vocês pela presença, tá? Eu sei que foi um dia comprido, com bastante palestras aí. Eu sou o Chester, eu sou gerente de produto no apontador, tá? Mas acima de tudo eu sou desenvolvedor, tá? Com todos vocês. E não vou fazer muitas delongas para apresentar, porque o assunto é um pouco extenso, tá? Eu vou falar sobre programação para Atari 2600. E eu vou tentar fazer uma abordagem um pouco mais pragmática. Tá? Eu poderia falar sobre características do Atari, coisas que eu descobri, experimentos que eu fiz, mas eu achei que seria mais interessante se a gente pudesse realmente fazer uma coisa hands-on e fazer um programa para Atari. Tá? Então, o que eu vou tentar é mostrar o mínimo necessário, que não é muito mínimo, mas é factível. Mas é necessário. Mas é necessário, exatamente. Né? Para a gente escrever um Hello World. E a minha ideia é que, além de vocês se sentirem capacitados a falar, poxa, agora eu posso estudar mais, ao mesmo tempo vocês falarem, poxa, quando vocês olharem um jogo como Enduro ou como um River Raid da vida, vocês perceberem que aquilo é mais do que um jogo, tá? Uma obra de arte, praticamente. Tá? Esse é o Atari, fez parte da infância e adolescência de muita gente, e teve mais de 600 jogos durante a sua carreira, né? Até hoje tem gente fazendo coisas do pessoal da cena Homebrew. Mas algumas coisas nos jogos de Atari sempre me deixavam um pouco controvertido, me deixavam um pouco confuso. Mas isso aí me deixou bastante confuso. Você percebe que os jogos tinham uma coisa muito curiosa. Você não sabia direito qual era a resolução do Atari. Você tinha gráficos bastante detalhados, como os personagens de River Raid, acompanhados de um cenário completamente blocado. Tá? Você não sabia direito quais eram as cores do Atari. Você via que ele usava bastante cores em vários momentos. Mas tanto os outros personagens eram monocromáticos, você falou, pô, será que existe uma direção de arte específica para Atari? Obviamente que não. O que acontece é que a característica do equipamento era um pouco diferente. E para a gente entender esse equipamento, nós vamos fazer aquilo que eu fiz na infância apanhando meu pai. Vamos abrir um Atari. O Atari, para a grande frustração de quem abriu ele, é só uma placa. Tá? Vocês vão reconhecer aqui os conectores de joystick. Essa placa é do Atari Junior, mas é uma placa muito parecida com o Atari original. Né? Os chaves liga e desliga, um circuitozinho de força, um modulador de RF e o conector do cartucho. Mas tudo isso é o que o pessoal de eletrônica chama de lógica de cola. O Atari mesmo são 3 chips, dos quais 2 a gente vai olhar mais a fundo, para a gente ter conhecimento para poder fazer um programa que opera eles. O primeiro é, obviamente, a CPU. Tá? O nome oficial dela é 6507. Mas a gente vai se referir a ela como 6502. Por quê? Né? Como vocês viram na palestra anterior, o 6502 é um processador bastante popular. O Apple II usava, o Nintendinho chegou a usar, que era bem posterior, o Commodore 64. Então, para vocês acharem informação na internet, 6502 é uma fonte muito melhor. E do ponto de vista do programador, eles são idênticos. Então, daqui para frente, é o 6502. O segundo, e não menos importante chip, é o adaptador de vídeo, o TIA. Ao contrário do 6502, que é um chip que você encontrava em qualquer lugar, né, um chip de mercado, de varejo, o TIA, cujo codinome é Stella, foi desenvolvido especificamente para o Atari. E ele é uma das razões dos nossos problemas e também das soluções que a gente vai programar. E o terceiro chip é todo o resto. Tá? Ele que vai fornecer RAM para a gente, ele vai fornecer circuitos de I/O para você poder ler os joysticks, né, e atualizar o jogo conforme isso, e alguns timers que você vai precisar para operar esses 2 primeiros chips. Tá? Quando você vai estudar uma plataforma típica, você vai olhar para o sistema operacional dela, entender as APIs, entender os frameworks, bibliotecas que vêm junto. O Atari não tem nada disso. Tá? No Atari você vai programar direto para o hardware. Então vale a pena a gente ver como esse hardware organiza a memória, né? Como ele mapeia a memória que o 6502 opera. Vocês vão ver que tem alguma faixa de endereços reservados para o TIA, né, para o chip de vídeo, uma faixa que é reservada para RAM, uma faixa para os timers, e lá no finalzinho o cartucho. Olhando para esse mapa, a gente já vai começar a ver o nosso primeiro problema. Você só tem 4K dentro de um cartucho. Todo o seu jogo, todos os gráficos do jogo, toda a lógica dele, tudo isso vai ter que caber em 4 KB. Então já acabou o seu sonho dourado de usar uma linguagem compilada aqui, a não ser que seja uma linguagem que compile coisas muito pequenas. Mas esse ainda não é o problema mais complicado. O problema mais complicado é esse aqui. O Atari só tem 128 bytes de RAM, 1/8 de K. Tá? Todas as variáveis do seu programa, ou seja, todos os pontos que o cara fez, todos os objetos que ele pegou, tudo que aconteceu
aconteceu? A partir do momento que você ligou o console, amigão, vai ter que caber em 128 bytes. Boa sorte. Mas esse ainda não é o seu pior problema. O seu pior problema é tão problemático que eu vou ter que explicar como deveria ser o mundo ideal. No mundo normal, dos computadores sãos, você tem um chip de vídeo que tem uma certa quantidade de memória de vídeo atrelada, né? A gente costuma chamar de VRAM. Um chip de vídeo normal, ele pega o conteúdo dessa memória e transforma em pixels e cores na tela. Tá? Por exemplo, essa letra A aqui, ela pode ser representada por 8 linhas, 8 conjuntos de zeros e uns, eu coloquei os uns com bloquinhos para ilustrar melhor. E em hexadecimal a gente representa assim. Em qualquer plataforma SAM, você vai colocar esses 8 bytes na memória e a circuitaria vai se virar para fazer isso se transformar em pixels na tela. Se fossem cores, seriam conjuntos 2x2, 3x3. Tá? Isso acontece até hoje. Tá? Você compra uma placa de vídeo para o seu computador, descontando a parte de 3D, texturas, blá blá blá. Quanto mais VRAM ela tem, mais resolução ela consegue alcançar. Maior variedade de cores dela. Naquela época, a memória era uma coisa bastante cara, então isso levava a alguns trade-offs. Então a primeira coisa que eu fui procurar no Atari quando eu me interessei mais por programação foi ver quanta VRAM o Atari tem, afinal de contas. E nesse mapa não aparece nada de VRAM. Porque o Atari não tem VRAM. Nessa hora, minha cabeça explodiu. Eu falei, peraí, é impossível, né, programar para esse negócio. Onde que eu vou escrever lá os bytes correspondentes à bonequinha do Pitfall para aparecer a bonequinha do Pitfall na tela? Bom, para entender como que a gente vai nisso, nós vamos entender que é o primeiro chip que nós vamos estudar, o TIA, o chip de vídeo do Atari. Tá? E para entender o chip de vídeo do Atari, nós vamos ter que entender como é que funciona a televisão. Não a televisão de LCD ou de plasma, mas a televisão de tubo. Né? Aquela que talvez, se for na casa da sua avó, ela ainda tenha uma. Como funciona? Ela tem aquele tubo gigante, né, aquele bojo, que quando você liga ele projeta um conjunto de raios para o meio da tela. Tá? Eu detesto fazer laser pointer, mas eu vou usar para simular esse canhão de raios. Quando você liga o tubo, ele joga um raio lá para o meio da tela, só que obviamente você não quer ver um ponto no meio da tela, você quer ver uma imagem. E, então o que ele faz? Existem eletroímãs em torno desse tubo que desviam esse raio para que ele possa desenhar coisa em qualquer posição da tela. A tela tem um certo grau de retenção, então ele pode desenhar uma linha, desenhar outra linha, e quando ele tem um tempinho que ele consegue ainda voltar e você não perdeu os desenhos originais. Tá? É assim que funciona uma TV de tubo. O sistema NTSC e o sistema PAL-M, o sistema NTSC é o sistema americano, o PAL-M é o sistema brasileiro, vão ser idênticos para o fim dessa palestra. Eles operam com esse conceito de scanlines. O que acontece numa tela NTSC? 60 vezes por segundo. O canhão vai ligar aqui em cima da tela, desenhar a primeira linha, desligar, desenhar a segunda linha, desligar, desenhar a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Quando chegar aqui no final, ele desliga, vai para o canto superior esquerdo e começa de novo. Tá? Aqui esse diagrama ilustra. Ele vai fazer esse processo de desenhar todas as linhas 60 vezes por segundo, tá? Para compatibilizar com a tensão da rede elétrica. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o TIA opera em scanlines. Tá? O que você tem que fazer? Você tem que controlar o timing do teu programa para que, quando o canhão vai começar a desenhar uma linha, você configura alguns parâmetros do TIA para dizer o que vai ter nessa linha. Mas não é que você vai configurar o bitmap dessa linha. Lembra? Eu falei que não tem VRAM. Você vai configurar alguns objetos que os projetistas do TIA determinaram que podem aparecer numa linha. Tá? Isso tem uma consequência imediata muito forte. É muito difícil você mudar esses objetos dentro da mesma linha. Normalmente você configura uma linha, deixa ela se desenhar, configura outra linha, deixa ela se desenhar. Isso já te explicar uma coisa. Uma diferença básica entre desenhos, por exemplo, do Nintendo e um desenho do Atari, que eu usei o Pitfall Harry do Pitfall. Notem que o Pitfall Harry não muda de cor entre uma linha e outra. Embora o Atari tenha uma gama de cores muito ampla, você não consegue, por exemplo, fazer, sei lá, a mãozinha dele ou o pezinho dele ter uma cor diferente dentro da mesma linha. Essa é uma das principais limitações que vocês vão ver nos jogos. Outra diferença notável que vocês vão ver é que nessa ilustração não ficou tão claro, mas nas outras, e quem ficou brincando no videogame hoje inteiro deve ter percebido, muitas vezes você deixa a mesma cor em múltiplas linhas. Por quê? Você tem um tempo muito limitado para desenhar, para setar as configurações da linha. Não dá para setar todas as configurações que você gostaria. Então você pode, por exemplo, a cada 4 linhas, setar a configuração do objeto e deixar setado. Ele vai desenhar as 4 linhas iguais.
Então essa explicação para você ter, tipicamente, objetos grossos na tela. Mas enfim, vamos falar desses objetos para a gente saber o que a gente pode usar no nosso jogo. A gente pode usar 3 coisas lá. O playfield, que é o maior objeto da tela. Os players, que são 2. E o míssil e a bala, que apesar de serem 2 objetos distintos, eu agrupei num só para facilitar o nosso entendimento. Vamos entrar mais a fundo em cada um deles. Tranquilo até agora essa coisa da scanline, gente? Vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Porque o assunto piora. Antes que fique pior. Exatamente. O playfield, ele é um padrão de 20 bits. Essas coisas que for, é pro sprite ou até a altura? A princípio elas vão ser por objeto, por sprite, exato. Eles são quase como sprites. É que sprites normalmente eles têm altura e largura. Os sprites, pensa nos sprites do Atari, você conhece o conceito de sprites, como sprites de uma linha só. Tá? Então o que acontece? Vai ficar mais claro daqui a pouquinho. O playfield, ele é um padrão de 20 bits que você seta no TIA, tá? Que um são a cor de frente e 0 é a cor de fundo. Ele não vai ser desenhado na tela toda, ele vai ser desenhado no lado esquerdo da tela. E o TIA automaticamente repete o playfield do lado direito. Tá? Tem a opção de espelhar, ao invés de repetir simplesmente. E isso ajuda a entender porque 99% dos jogos de Atari tem cenários simétricos. Porque você seta os 20 cantos da esquerda do playfield e reflete do outro lado. Para exemplificar, eu vou usar muito o contra. Tá? Eu só tirei aquela cor de fundo horrível dele, acho que é um verde nessa tela. Por que eu vou usar o contra? O contra foi praticamente o primeiro jogo desenvolvido para Atari. Tá? A Atari tinha um jogo chamado Tank no Fliperama e o contra é uma espécie descendente dele. E muita coisa que foi feita pro TIA foi feita pro contra, sabe? As equipes, como recomendou o Shots, estavam juntas, né, as equipes de hardware e software. Então o cara falou, pô, peraí, eu preciso desenhar um negócio assim. O cara do chip ia lá, mexia no protótipo e fazia o protótipo desenhar um negócio assim. Aqui no contra você desenha o uso óbvio do playfield, tá? Ele é usado para literalmente desenhar o campo de batalha onde os tanques combatem. Notem que ele deixa grosso, primeiro porque com 20 pixels, né, de largura, obviamente esse pixel... Aliás, pixel eu estou usando liberdade, tá? Praticamente não existe pixel no Atari. É uma coisa muito gorda, né, esses 20 pixels aqui, refletida do outro lado. Então você não vai querer mudar a cada linha mesmo, porque senão vai ficar uma ilustração esquisita. Você muda cada, sei lá, 2, 4 linhas, né, além de ganhar tempo, fica uma coisa mais harmônica. O Adventure, tá, é um dos meus jogos favoritos do Atari, ele usa o playfield de uma maneira um pouco mais criativa. Não só ele usa para determinar a área da tela que você pode e não pode ir, mas usou para desenhar uma parte do cenário, o castelo. Tá? Os labirintos do Adventure, tudo aquilo é feito com o playfield. O Pitfall é mais interessante ainda, além dos usos óbvios do playfield, né, por exemplo, esses riscos aqui, obviamente são playfield, ele usa o playfield para desenhar a copa das árvores. Se vocês notarem, aqui você tem uma linha, né, refletida do outro lado, onde a cor de frente é verde claro, a cor de fundo é verde escuro, o contrário. Ele usa para desenhar o tronco das árvores. Também, olha, vendo o padrão aqui, que só tem alguns bits ligados, refletido do outro lado. Mas o mais criativo foi que ele usa o playfield para desenhar o laguinho. Tá? Notem como são largos os bits aqui e notem de novo o uso da reflexão. Então o que acontece? Apesar de ele se chamar playfield, isso não significa que você vai usar ele para desenhar apenas o campo de batalha. Você pode usar ele dentro de uma mesma scanline para desenhar qualquer objeto que você queira, desde que tenha uma única cor de frente e uma cor de fundo e possa ser refletido ou copiado para o outro lado. E finalmente um outro exemplo, nós vamos usar muitos exemplos de jogos práticos, Donkey Kong, segunda fase. Ele usa o playfield para desenhar as plataforminhas, tá? Notem como são largos os bloquinhos delas, tá? Ele deixa um espaço vazio aqui para ganhar mais tempo para desenhar. Ele usa o playfield para desenhar as escadinhas e usa o playfield para desenhar as vidas. Note que todos esses elementos são da mesma cor. Qual é a vantagem disso? Ao invés de ele ter que setar o registrador de cor e o registrador de formato a cada linha, ele seta o registrador de cor lá no início dos tempos do playfield e nunca mais mexe. Tá? Então, com frequência, vocês vão encontrar elementos com cores semelhantes, que é para ganhar esse tempinho de setar o registrador de cor. A configuração do playfield. Não precisa memorizar demais isso, até só para vocês entenderem o tamanho do drama. São 2 bytes e meio, né, que você manda para o TIA para setar o playfield, e mais um bytezinho de reflect. A ordem de leitura é meio convulsa, né? Começa daqui, depois aqui, depois aqui. Eu fiz uma simulação do scanline para vocês verem o que acontece quando eu mexo no registrador. Se eu setar, por exemplo, o primeiro bit ali para 1, ele vai desenhar um aqui na esquerda, um aqui na direita. Se eu continuar setando bits, do segundo bit, terceiro bit, ele vai continuar até o 8º bit, colocando padrõezinhos na esquerda e padrõezinhos à direita. Se eu fizer uma coisa mais interessante, eu seto uma coluna de bits,
depois umas alternadas e um buraco, plano de bits, alternada, buraco, plano de bits, alternada, buraco. Se eu mandar refletir, ele inverte. E esse padrão aqui que eu desenhei é precisamente o padrão das primeiras linhas da tela do Adventure. Enfim, esse é o objeto número 1. O objeto número 2 são os players. De novo, o pedido dos caras do Contra. Pô, vou fazer um joguinho aqui do Combat. Eu vou fazer um joguinho aqui, onde eu vou ter dois gráficos que eu vou ter que desenhar. Em cada scanline ele vai ter um pedacinho. Então o player ele tem uma cor diferente, o fundo dele é o que tem no playfield. Um padrão de 8 bits vira um padrão de bloquinhos. Simple as that. E você pode colocar os dois players na mesma scanline. Tá? Obviamente aqui eu estou usando os players. Então como que é a mecânica disso? Eu tenho um loop aqui que está constantemente desenhando as telas. Eu devo ter um contador aqui para saber em que scanline eu estou. E eu falo, bom, eu já cheguei nesse scanline que eu deveria desenhar o tanque, já cheguei. Eu seto o registrador, pego uma tabelinha lá na ROM com o desenho do bitmap e desenho ele aqui, desenho nas próximas 8 scanlines eu vou desenhando ele, no caso 16, porque ele também está usando 2 scanlines por pixel aqui, que mesmo ele tendo mais resolução, vocês viram que não são coisas tão largas quanto o do playfield, ainda assim vale a pena você fazer 2 por linha tipicamente. E você pode ter os 2 caras na mesma linha sem problema e eles não interferem com o playfield. De novo, Donkey Kong abusou da criatividade. Eles não só usam o player para desenhar o Mario, que é o player efetivamente, mas também usam para desenhar os barris da primeira fase e os Firefoxes, que eu li, que é o nome dessas coisas aqui, como também a tentativa de princesa e a tentativa bizarra de Donkey Kong. Tá? Notem que, de forma muito interessante, eles setaram, você só precisou setar a cor aqui uma vez, tá? Não precisou setar para todas as linhas. Na princesa e no Donkey Kong também só setou uma vez. Na princesa ele resolveu fazer uma graça e no Mario também de mudar de um lugar para outro. Uma coisa que vocês devem notar aqui é que o Donkey Kong está com o dobro da largura dos outros objetos e mesmo eles estão meio mais largos do que o normal, né? Isso foi porque, novamente a pedido do pessoal do Contra, tanto do Combat, Contra inteiro. O que acontece? Eles colocaram o hardware, como que ele faz para desenhar um player? Ele simplesmente tem um circuitinho que vai lendo os bits sequencialmente, na posição horizontal desejada, ou na que dá para acertar, depois a gente vai ver isso. E é muito fácil você fazer esse circuito, por exemplo, repetir esse processamento várias vezes. Então eles colocaram um registrador chamado number size para cada player, que permite você colocar o player múltiplas vezes. E ele também permite a você refletir o player, ou seja, ler o byte de trás para frente. Para vocês entenderem na prática, eu fiz esse desenho. Eu estou fazendo uma figurinha aqui com 5 ou 6 scanlines, mas você vai setar isso para scanlines individuais. Tá? Então, dependendo do valor que você joga aqui no number size, ele vai fazer de 1 a 3 desenhos, um espaçamento normal ou um espaçamento maior. E tem 2 valores especiais onde ele vai fazer um duplicado e um quadruplicado. Tá? Isso você vai ver, se você setar o reflect, ele vai fazer o mesmo desenho ao contrário, sem custo de CPU para você. Isso obviamente foi usado aqui, o jogo tem que ficar mais largo que os outros. O Combat ele tinha um modo de combate aéreo, onde você tinha um aviãozinho contra o outro. Se você apertasse o Game Select, você ia ter 2 aviãozinhos contra 2 aviãozinhos. Eu não mexeu praticamente nada no programa, ele simplesmente setou esse registrador e aparece 2 aviões no lugar de um. E não liga agora, porque ele também tinha um modo 3 aviões contra o grande avião, que essencialmente setam no size específico para esse cara e no size específico para esse cara. E mais ainda, quando você virava o avião ao contrário, ele podia usar o reflect, porque ele não tem que ter o bitmap do avião dos 2 jeitos, economizando uma memória aí. Pitfall, como sempre, também genial, ele usava isso para os jacarés. Desenha um jacaré e manda o processador repetir 2 para você. Super conveniente, por cima do playfield, que era o laguinho, tudo funciona bem tranquilamente. 8 bits exigem criatividade, tá? Aqui eu pus para comparar, eu deixei o fundo escuro para ficar um pouquinho menos injusto para o Atari, o Mario do Donkey Kong com o Mario do Nintendo, feitos pelo mesmo fabricante. Notem que o cara teve umas sacadas do tipo, ele teve que usar 8 bits aqui, ele usou os buracos dentro da cara aqui para fingir que tem uma terceira cor, que ele não tinha aqui, mas a botinha dele, que era azul, ficou vermelha quando levantou o pé. A vida é dura.
Isso vai acontecer o tempo todo. Vocês vão encontrar essas entidades estranhas em jogos de atalho o tempo todo. E o meu objetivo com essa palestra é que vocês sejam capazes de identificar elas e falar, ah, foi por isso. Tá? E aí nós vamos para o terceiro tipo de objeto, tá? Que são os mísseis e o ball. O playfield tinha 20 bits de resolução, o playfield tem 8 bits de resolução, o míssil e o ball tem 1 bit de resolução cada um. Você fala, pô, para que me serve um bit? Cara, esse bit muda tudo. Tá? Cada um deles é um pixel na scanline. Esse bit, na verdade, então, o nome míssil é bem óbvio, né? A ideia é que ele fosse usado como um projétil, né? O Combat usa isso de maneira bem óbvia. O ball, a ideia é que, por exemplo, o outro jogo que inspirou muito eles foi o Pong, né? Que era outro sucesso. Então eles imaginavam que você teria que ter um gráfico, né? Para isso. Apesar de ele ser só um pixel, ele pode ser esticado, tá? Então ele viraria um risquinho no lugar do pixel. E você pode desenhar ele em várias linhas. Então ele pode ser um risquinho também na vertical, ou se ele já estiver esticado, um quadradinho. Tá? Esse cara vai te ajudar a complementar. Ele só tem um detalhe, ele não tem cor própria, porque a gente já está gastando muito registrador aí. Cada um dos mísseis assume a mesma cor do player correspondente, tá? O míssel 0 é a cor do player 0, o míssel 1 é a cor do player 1. E o ball, ele assume a cor do playfield. Tá? No combat, de novo, isso é óbvio, tá? Teoricamente ele poderia até ter mudado a cor, porque ele está numa scanline diferente. Mas se eu estivesse atirando de lado, o player e o míssil está na mesma scanline. Então é melhor que o míssil tenha a mesma cor do player. Era a escolha natural. O Adventure, criatividade extreme. Eles usaram a ball para ser você. Você no Adventure é o ball. Por isso que acontecia esse fenômeno bizarro. Por exemplo, eu estou no castelo amarelo, minha cor é amarelo. Eu entro no labirinto azul, eu fico azul. Se o cara mudasse a sua cor, ia mudar a cor de todas as scanlines do cenário ao redor dele. E aí ninguém quer isso. Tá? No Donkey Kong, assim, esse eu achei foi bem criativo. Lembra daquele martelinho que o Donkey Kong pega e perde uns 20 segundos aqui fazendo nada? Esse martelo ele é composto por um ball e por um míssil. Tá? Até dei um zoomzinho para se ver melhor. O ball, que assume a cor do playfield, é o pezinho do martelo. E o míssil é o cabo do martelo, que assume a cor desses carinhas aqui. Novamente, ele poderia ter setado nessas scanlines, mas além de ter a possibilidade do martelo aparecer na mesma scanline do barril, ou do Firefox, tem o fato de que eu ganho alguns ciclozinhos não setando isso. Então tudo é isso aí. Para cada scanline, você vai configurar o formato dos objetos que vão ser desenhados e as cores e efeitos que você vai aplicar neles. Tá? O que você configura no scanline vai para as seguintes, mas o tempo ainda é um problema. Tá? Eu falei sobre tempo, talvez algumas pessoas tenham questionado, mas espera aí, quanto tempo realmente eu tenho? É um problema tão grande? Vou fazer uma continha de padaria aqui com vocês. Você viu o Gate 2? Ele opera a 11,9 MHz, na verdade ele opera exatamente essa quantidade de ciclos por segundo. Tá? E o NTSC, como eu falei para vocês, pede que eu desenhe 60 telas por segundo. Fazendo a minha divisão de padaria, eu tenho um pouco menos de 20 mil ciclos para cada tela que eu vou desenhar. Esses pouco menos de 20 mil ciclos têm que ser divididos em 262 scanlines. Não que você tenha todas essas linhas na tela, mas o timing total delas é esse. O que vai te dar 76 ciclos de processador por scanline. Metade de vocês que já viu alguma coisa de assembly 8 bits deve estar, oh meu Deus, é impossível fazer qualquer coisa nesse tempo. A outra metade deve estar falando, que diabos é um ciclo? Nossa, 76 ciclos. A boa notícia é que vocês vão saber o que é um ciclo. A máquina vocês vão ter que aprender assembly. Agora, 10 minutos. 10. Esse cara é o 6502, é o chip para o qual nós vamos programar. Tá? Nós, de software, vemos ele assim. Na verdade, nós nem chegamos a ver assim. Vocês vão notar que ele tem... O que é o 6502? É uma maquininha de ler e escrever dados na memória e mastigar esses dados ali dentro. Tá? Como a palestra anterior colocou, através de registradores. Esses dados vão ser acessados por 16 vias de endereço, ou seja, a memória vai ser endereçada por 16 bits, o que explica a ler até 64K. E vão ser lidos de 8 em 8 bits, por isso que chamam um processador de 8 bits. Tá? O que o 6502 faz particularmente no Atari? Ele vai executar as instruções que você armazenou na ROM, no cartucho, e vai transferir bytes entre ela, entre o Riot, a RAM e a parte de I/O, e o próprio TIR, com apoio de registradores internos. Tá? Eu falei em instruções, falei em registradores. O que é uma instrução? Também vimos isso em palestra anterior, agradeço muito. Cada instrução ela é composta por um opcode e seguido de um parâmetro que vai de 0 a 2 bytes. Tá? Dependendo do opcode, a instrução leva de 2 a 6 ciclos para ser executada.
tá? Dependendo se você está mexendo com memória ou não, depende de uma série de fatores. O que significa que na prática você vai conseguir fazer umas 30 operações por scanline, pouco mais, pouco menos, lembrando que você não vai poder usar o tempo todo da scanline. Por exemplo, se eu queria desenhar um negócio aqui e o meu código está executando quando o canhão está aqui, já era, irmão. Tipo, você vai ter que fazer um timing muito preciso no teu programa. E eu falei sobre os registradores, né, que são como aquelas... As suas variáveis verdadeiras são aqueles 128 bytes de RAM. Mas você vai tipicamente transferir eles para dentro do processador para trabalhar, tá? Existem vários registradores do 6502, todos esses, mas os mais interessantes são esses três que você pode usar de uso geral, tá? O A, X e Y. Né? Os outros a gente vai ver à medida que a gente for vendo o programa. Tá? Eu vou dar um exemplo básico de programa, para quem nunca viu um programinha assim. É um programa que lê um byte de uma posição de memória, tá? Eu coloquei o endereço em hexadecimal aqui, 200, para o acumulador, soma um byte no acumulador e devolve o resultado dessa operação para o endereço de memória seguinte, o 201. Tá? Programa idiota. Para fazer esse programa em código de máquina, né, ou seja, o que o 6502 realmente entende, eu teria que escrever esses valores na memória. Tá? Esse opcode representa a operação de transferir algo da memória para o A. Eu tenho que escrever o endereço em ordem inversa. Tá? Essa questão de engenderness, que sempre uma discussão complicada entre processadores. Na sequência, eu tenho que usar o opcode de soma no A e passar o valor do A. Depois, eu tenho que usar o opcode de guardar valor na memória e passar os valores. Assim, gente, é bastante tenso programar desse jeito. Tá? Eu já conheci pessoas que programavam assim, elas não têm vida social. O que normalmente você faz é programar no que chama de linguagem assembly. A linguagem assembly ela atribui para cada opcode uma sigla mnemônica, uma sigla fácil de lembrar, e define uma notação para saber se o parâmetro que eu estou passando é um endereço de memória, se o parâmetro que eu estou passando é um valor absoluto, para que eu possa, dessa notação, derivar os opcodes. Então, esse programa aqui da esquerda, complicado, ele, em assembly, fica essa coisa um pouco mais palatável. LDA, Load Accumulator, o endereço de memória é $200, ADC, que adicione, né, no valor do carry, o valor 1, arbitrário, né, esse aqui é arbitrário, e só devolve para a memória store, né, store accumulator, na posição 201. Programar assim já é um pouco mais viável, né? E a gente pode usar um assembler, que é um programa que vai ler esse código-fonte, né, em assembly e transformar no binário que a gente precisa executar, ou no caso do Atari, né, gravar no cartucho. No nosso caso, rodar no emulador. É muito parecido com um compilador. Poxa, isso é um compilador. A grande diferença é que no compilador você está o tempo todo pensando em entidades virtuais. Você não está pensando no código de máquina que vai ser gerado. Aliás, o objetivo do compilador é tirar essa preocupação da tua cabeça. Aqui você está o tempo todo pensando no código que vai ser gerado. Tá? Só está facilitando sua vida usando uma programação mais de alto nível. Tá? Comparando com o anterior, nós vamos usar o DASM no nosso experimento. Por que o DASM? O DASM é um macroassembler, ou seja, além de ele aceitar instruções do 6502 de sua fonte, ele aceita algumas diretivas do tipo, olha, repete essa instrução aqui tantas vezes, né? Ou, eu não sei aonde que vai ficar esse endereço aqui. Eu vou colocar um labelzinho para que na hora que eu tiver que dar um salto, por exemplo, na memória, ou referenciar aquela posição de memória, eu uso o label e você traduz para mim para o endereço. Né? Ele inclui headers para Atari, ou seja, todos aqueles registradores que eu falei do Atari são posições de memória. Né? Mas a gente não vai ter que colocar isso no nosso programa. A gente coloca o label pré-definido do DASM, né, no ponto H que tem nele, e ele traduz para a gente. Ele é multiplataforma, tá? Eu já rodei ele em Linux e Mac, tá? Acredito que roda em Windows também. E ele é livre. Então é o que nós vamos usar. Tá? Não precisa se preocupar em anotar endereço aqui embaixo, tá? No final eu vou disponibilizar os slides. E a gente vai ver algumas notações ao longo do nosso código, tá? Vamos falar delas mais a respeito do código, algumas vocês já viram. Né? Então eu só deixei isso aqui para registrar para quem quiser retomar isso aqui depois. E agora vem a parte Matrix, vocês vão ser inseridos no mundo 6502. Eu vou mostrar todas as instruções 6502 para vocês. São super poucas. E eu marquei as que são mais relevantes para a Atari para facilitar. Transferência de dados. Vocês já viram o LDA e o STA, né? Carregar e salvar coisas do acumulador para a memória. Na verdade, você pode fazer isso com outros registradores. Carregar e acumular o X e o Y, transferir dados entre eles e ser feliz. Aritmética, tá? O 6502 te permite trabalhar as 4 operações, só que nele elas são duas.
só tem soma e subtração. E você pode também incrementar e decrementar valores na memória ou em alguns dos registradores. Tá? Adiciona, subtrai, incrementa e decrementa. Você pode fazer alguma escovação de bits, tá? Fazer AND, OR, SHOR em cima do acumulador. E pode shiftar ele, ou seja, mudar os bits dele um bit para a esquerda e um bit para a direita. Quem conhece um pouco de binário sabe que isso significa multiplicar e dividir por 2. Se você tiver algumas flags no lugar certo, o que vai ser muito útil para fazer mais operações do que somas e subtrações. A gente pode fazer comparações e desvios, tá? Você compara o A, o X ou o Y com um valor arbitrário, ou com o que está numa posição de memória, e desviar o teu programa de acordo com o resultado dessa comparação. Tá? Indiretamente você está setando alguns flags e checando esses flags, mas a gente não precisa entrar nesse nível agora. E subrotinas, tá? Você pode gerenciar, o seu NetBeans gerencia uma pilha na RAM para você poder chamar subrrotinas, guardar endereço delas, guardar valores. Cara, com 128 bytes de RAM, ignora isso. Você não vai ter RAM para isso. E todo o resto. Tá? Uma instrução que não faz nada, que pode ser útil para contar tempo. Um GOTO, que é necessário aqui, porque você vai ter que fazer desvios arbitrários no seu programa, se você tiver o loop infinito que a gente vai ter para desenhar a tela continuamente, e todo o resto que não interessa. Parabéns, vocês já são programadores da TARS 6502. Agora, nós vamos aplicar esses conhecimentos que nós tivemos. Alguma dúvida? Podemos seguir? Hello World. Hello World. A gente não vai escrever nada, na verdade, porque a Atari não tem um gerador de caracteres. Tudo que eu não falei aqui, acredite, ele não tem. A gente vai desenhar a frase Hello World na tela. Só que desenhar uma frase na horizontal é complicado. Vocês vão ver que poucos jogos têm frases desenhadas na horizontal. Tá? Por quê? Porque você vai ter que lidar com muitos pixels dentro de uma mesma scanline. Vocês já viram que na scanline eu só tenho os 20 do playfield duplicados, os 8 de cada um dos players e os outros 3 pixels dos 3 objetos. O que nós vamos fazer? Nós vamos escrever na vertical. Tá? Porque em cada scanline vai ter só uns poucos pixels. Os candidatos naturais para isso são o player ou o playfield. Eu vou usar o playfield, tá? Aqui, para tornar a coisa um pouco mais fácil aqui. Nós vamos ter um probleminha, tá, com o playfield, que lembra que ele reflete, então nós vamos ficar com um Hello World estéreo, né? Mas, para começar. Tá? Vocês vão ver com muita frequência os programadores de Atari falarem no display kernel. O display kernel é a parte do teu programa que assim, ele está rodando o tempo todo, só que quando o canhão está muito lá para cima, ou quando ele está muito lá para baixo, ou quando ele está subindo aqui, para começar uma nova tela, não há código de desenho. Tá? Mas quando ele está realmente nas linhas da tela que estão aparecendo, você tem que ter o código que vai cuidar exclusivamente do desenho. Esse código que cuida exclusivamente do desenho é o display kernel. Tá? Esse é um diagraminha que só deu uma turbinadinha dele, que tem no manual oficial de programação do Atari, que é um livro de 79, que mostra que você tem essencialmente 4 fases que acontecem num display de Atari, e sim, nós temos que nos preocupar com tudo isso. Primeiro que a coisa, quando você vai começar um frame, você tem que falar para a televisão, eu vou começar a desenhar uma tela, se prepara. E você dá 3 scanlines para ela dar tempo de se preparar. Quando ela começou, você vai contar um tempo de 37 scanlines. Por quê? Porque as televisões variam, você não sabe se a primeira scanline do tubo já vai aparecer no tubo mesmo. Né? Ela pode ter a madeirinha da TV na frente. Os caras, sério, os caras é insano. Os caras determinaram que você tem que contar 37 scanlines para garantir que, olha, agora eu posso desenhar. Então, você vai contar esse tempo aqui, ou se você for esperto, você vai aproveitar para processar o seu jogo, né? Contar pontos, ver se alguém mexeu um joystick, mudar alguma variável ali, né? Porque aqui começa o inferno. Aqui você tem que desenhar as 192 scanlines, com 76 ciclos para cada uma, levando em conta que o canhão está andando. O canhão não espera por você. Você pode esperar pelo canhão, isso nós vamos ver já. Finalizando o kernel, você tem um overscan, é a mesma coisa, só que na parte de baixo. Tá? São 30 linhas onde nada vai acontecer. Ou no teu programa, o processamento interno vai acontecer. Então nós vamos estruturar o nosso programa de acordo com esse plano de ataque do frame. Fazer um vsync, fazer um vblank, desenhar a tela, fazer um overscan. Tá? A gente vai ter um playfield desenhando o Hello World duplicado. Tá? Vai ficar um pouquinho mais para a esquerda, porque obviamente que eu não vou queimar 2 bytes ali, eu vou usar um byte já certinho para o meu programa ficar mais simples. Então nós vamos ter um loop principal,
Tá? Eu estou preparando vocês para o programa. Né? Vocês não é tão complicado assim, não. A gente vai ter um loop principal, vai ficar rodando eternamente. Né? No final vai ter um jump para voltar para cá. E vamos ter um kernel, um loop de linhas. Eu vou usar o registrador X para contar as scanlines. Ele vai de 0 a 191. O meu desenho, ele vai estar numa tabelinha lá no final da ROM, cada uma das linhas do Hello World já transformadas para bytes. Né? Eles são 11 caracteres, cada caractere tem 8 linhas, só que eu assim como nos outros jogos não desenho uma coisa por scanline, eu vou desenhar uma linha do bitmap em cada duas scanlines, para não ficar um negócio muito amassadinho em cima da tela. Então, no total, vamos ter 176. Então, eu vou ter um loop que vai de 0 a 191, mas eu só vou desenhar o Hello World nas 176 primeiras. Ok? Vamos lá. Então, vamos começar nosso programa. Primeiro, eu vou começar com algumas diretivas do DASM. Eu vou falar para ele, olha, esse é o processador que eu estou usando, tá? O 6502. Vou pedir para ele incluir aquelas variáveis que eu vou usar lá do Atari, né? O VCS, a abreviação de Video Computer System, o nome oficial do Atari, pensamento. E eu vou dizer para ele, olha, os bytes que eu vou colocar aqui para frente, org significa os bytes daqui, os códigos daqui para frente vão ser carregados nessa posição de memória. Tá? No caso, lembra do nosso mapa de memória, F000 é o início do cartucho. Tá? Esse código está bem mais comentado, tá? No textinho que eu disponibilizo no final da palestra. Então o que acontece? O início do frame, nós vamos fazer o V5. Eu deixei o diagraminha aqui para, se alguém precisa poder ver, mas... A gente vai setar o bit 1 desse registrador aqui, ou seja, carregar no A um valor que tem um bit específico setado. Olha, eu usei o DASM para traduzir binário para mim, né? Para conveniente. E eu armazenei o valor que eu carreguei no A nesse registro para avisar a TV que eu vou começar a desenhar. E aí o que acontece? Eu vou armazenar o valor do A, que não me importa muito qual é agora, no WSync 3 vezes. O que é esse WSync? É um registrador muito especial do TIA. O TIA e o 682 eles são plugados muito juntos. Você pode virar para o TIA e falar, porque é muito chato você ter que contar quanto demora cada instrução para saber se você já está na hora de desenhar a próxima linha. Tá? Você vai ter que contar para ver se você não estourou. Mas ele tem uma facilidade, quando você escreve qualquer coisa nesse endereço WSync, o 6502 vai travar até a scanline terminar. Tá? Então é uma maneira de você sinalizar, eu terminei de desenhar a linha atual. Tá? Eu coloquei esses caras destacados porque cada vez que você vê um STA W5 ou um ST qualquer coisa W5 num programa de Atari, significa que o cara terminou de desenhar uma scanline e está esperando o canhão ir para a próxima. Então, lembra, o V5 que são 3 scanlines que eu tenho que aguardar para a televisão ficar pronta para desenhar no frame. Então eu vou pedir para o Davi repetir 3 vezes essa instrução para mim. E no final eu aviso o TIA que acabou o tempo da TV. Agora a gente começa a brincar. O VBlank, lembra que eu falei que você pode usar ele para fazer processamento do teu jogo? A gente não tem muito jogo, mas eu vou usar a primeira linha do VBlank para setar a cor de fundo do perfil, né, do jogo como um todo, como preto. Eu vou setar uma coisa que possivelmente vai ser amarelo, tá? Existe um problema de palhetas que eu não vou entrar em detalhes aqui. É isso. Na cor de frente do playfield, eu vou avisar que eu não quero reflexão, tá? Que eu quero duplicar o conteúdo do playfield, senão eu vou ter um Hello World aqui e um Hello World espelho aqui. Se vocês quiserem experimentar, vocês podem mudar esse valor aqui depois, né? E ver que ele reflete, supondo que o programa funcione. E aqui eu vou inicializar o contador de scanlines, né? Porque lembra que eu vou ter que contar as scanlines, e isso o TIA não faz para mim. E aí, eu vou fazer o VBlank propriamente dito. Como eu só queimei uma scanline, eu posso simplesmente 37 vezes falar espera o canhão, espera o canhão, espera o canhão, espera o canhão, né? Até o canhão estar numa linha que eu confio que eu posso começar a desenhar. Aí eu aviso o TIA, né, esse processador, você coloca o 0 no VBlank. Vai, aquela parte anterior. Oi? Volta lá, a parte anterior. Voltar para o slide anterior. Aqui. Se aí eu tivesse na soma de todas as operações mais do que 76 ciclos, eu deveria contar só 36. Precisamente. E aí você tem que ter cada uma dessas operações quanto toma, né, e medir o tempo. Então as duas uma. Ou você faz menos de 73 e dá uma STA W5, que o STA ocupa 3 ciclos, né? Ou você faz exatamente 76 e come esse STA. Tá? Qualquer uma das duas coisas é horrível. Então, mas exatamente isso. Então, como eu não queimei uma linha inteira, eu simplesmente pus meus 37 STAs. Finalizei o VBlank. Legal, agora eu vou começar a fazer alguma coisa nesse programa. O kernel propriamente dito.
E eu coloquei um label de scanline aqui, da mesma forma que lá atrás eu coloquei, vou até voltar para vocês verem. Eu coloquei um label de início frame para eu poder dar um jump lá para baixo sem saber o endereço. Eu aqui coloquei um label de scanline no kernel. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou verificar se o contador já passou do fim da frase. Se passou, eu vou pular para a próxima tela, porque eu não tenho mais frase para desenhar. Se não passou, lembra que eu queria desenhar a frase a cada 2 scanlines. Né? Então, o jeito prático de fazer isso é pegar o valor do contador e dividir por 2. Né? Porque aí nas 2 primeiras, ignorando o resto, né? Nas 2 primeiras eu leio a primeira linha, nas 2 segundas eu leio a segunda, né? And so on. Para isso, né, como eu não consigo dividir diretamente o registrador, eu também não quero perder o valor do x é o meu contador de loop, eu transfiro ele para o A, no A eu consigo fazer shifts, faço um shift lógico para a direita, que divide o número por 2, e transfiro o A para o Y. E aí eu uso esse modo maroto de endereçamento, que ele pede o quê? Ele fala, olha, pega o endereço que está apontando para esse label frase, soma y nisso, e esse é o endereço que você vai buscar. Tá? Por isso a gente chama de XY registradores de índice. Eles são usados para você pegar coisa na memória mais o contador registrador. Né? Enfim, eu vou pegar a y-ésima linha da frase, né, do bitmap da frase, e jogar no PF1, que era o registrador do meio do playfield. E aí, acabou o scanline, tá? Seja porque eu pulei direto, ou seja porque eu cheguei aqui. Eu vou sinalizar o fim dessa scanline e vou aproveitar o comecinho da próxima para incrementar o meu contador, verificar se eu já não terminei o kernel, e se eu não verifiquei, branch if not equals, né? Compare x, branch if not equals, né? Volta lá para o início. E aí, com isso, eu passo para aquela parte do overscan, a madeirinha de baixo da tela, que eu tenho que desligar o canhão, né, para não ficar nenhum lixo lá, aguardar 30 scanlines, né, e voltar para o começo. Está quase pronto o nosso programa. Faltam 2 coisinhas. A primeira é a frase, né, lembra que eu fiz um monte de referências a um bitmap. Né? Tá aqui o bitmap, eu vou usar de novo o DASM para converter binário para mim. Ó. Aqui é uma representação da letra H, né, em 8 linhas. Depois vem o E, L, L, O, espaço, W, O, R, L, D. Tá? E eu, de propósito, eu fiz com que as letras tivessem um espaço aqui, na verdade a fonte que eu tinha esse espaço, mas o importante é que o último byte tem que ser 0. Por quê? Porque se o último byte fosse, por exemplo, esse finalzinho do D, e eu parasse de setar bytes, ele ia ficar desenhando esse final do D no resto das scanlines. Tá? Então você tem que tomar cuidado com esses pequenos detalhes. E aí, finalmente, para fechar o nosso jogo, o nosso Hello World, eu tenho que dizer para o Atari onde que ele tem que começar o cartucho. Tá? Isso aqui é boilerplate, quase todo programa vai ter. Tá? O que mais importa é eu dizer isso aqui para ele, o endereço de boot do meu cartucho. E eu coloco isso no finalzinho daqueles 4K. Tá? Eu falo para o Dasm colocar para mim. E esse é o nosso programa de Atari. Será que ele funciona? Vamos testar. Eu nunca faço demonstração ao vivo, tá? Sempre dá errado. Vamos correr um risco aqui. Aqui eu tenho o DASM compilado para Linux. Eu tenho o hello.asm, que é esse programa que vocês viram, e o VCS, tá? Não acreditem em mim, mas, ops. Suponho que todo mundo está enxergando aqui. Né? Esse é aquele programa lá com um pouco mais de comentários. Tá? Aí, tudo completo. Então eu vou chamar. Vocês estão ouvindo esse microfone, né? Sim. Dá um minutinho só para digitar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o DASM. Eu vou passar como parâmetro de entrada. É muito parecido com o GC. Eu vou passar como parâmetro de saída o hello.bin, que é o parâmetro que eu quero gerar. E eu vou dizer esse parâmetro menos F3, que faz com que ele assuma o formato do Atari, do binário que gerou. Unix Style, não falou nada, provavelmente deu certo. Hello.bin. De fato, ele tem 4K, como eu prometi para vocês. E será que ele funciona? Momento de tensão. Eu vou chamar o Stella, que é um emulador de Atari famoso. Funciona! Lembra do amarelo, galera? Por favor, pode falar. O resto, se sobrou espaço, o que para fechar os 4K ele fecha com 0 mesmo? Eu não sei o que o DASM coloca, o Atari não se importa. Tá? Eu acredito que ele deva colocar zeros. Né? Mas você tem que prestar atenção no que é importante. Num jogo típico, não vai sobrar espaço. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre
dos jogos típicos. Quanto tempo nós estamos aqui? 15 minutos? Então eu vou correr loucamente. Tá? Fazer? Desculpa, acabou? Então tá, sai da tela de Stella. Sai da tela de Stella, vou aqui. Estou gastando uns 15 minutos operando o mouse. Existe, a apresentação existe, ótimo. Então o que acontece? Isso é um ponto onde eu queria chegar, tá? Mas agora eu vou um pouco além, se vocês me permitirem. Eu quero falar sobre... Ops, está errado, está muito errado. Eu quero... Eita. Hã? Dá pra ver, gente? Fazer mais uma tentativa, eu sou teimoso. Sendo teimoso a gente não consegue nada na vida. Então vamos assim mesmo. Tá? Técnicas avançadas. Agora a gente não vai ler mais código, então fique tranquilo. Tá? Primeira coisa, placar com playfield. Eu expliquei quase todo o conta para vocês. Tá? Só faltou um pequeno detalhe. Vocês notaram, mas o placar do conta aqui em cima é desenhado com pixels bem largos. Isso cheira a playfield. Vocês já devem estar começando a aprender a identificar esses 3 elementos em cada scanline. Só que tem 2 probleminhas aqui. Alguém sabe identificar quais são os 2 problemas que esse playfield aqui de cima tem? Cor diferente. Cor diferente é um deles, muito bem. Qual mais? Formatos diferentes. Poxa, você mentiu pra gente? Você não falou que o playfield tinha que ter a mesma cor e o mesmo formato? O primeiro não é exatamente por mentira. O que aconteceu aqui de novo? Os caras do Combat estavam ali perto, falam, pô, eu queria usar o playfield para desenhar um placar e tal. Tem como a gente fazer cores diferentes? Os caras falaram, não tem, mas não vamos gastar um byte a mais com isso. Tá? Existe você está pegando um bit do cara que controla o playfield, e se você setar esse bit, você aciona o que eles chamam de score mode. Nesse score mode, o lado esquerdo fica com a cor do player 0 e o lado direito fica com a cor do player 1. Tá? Obviamente você tem que desligar isso quando você chegar nessa scanline aqui, senão o playfield também vai ficar com essa cor zoada. Né? Mas essencialmente, isso permite que os lados do playfield assumam as cores dos players. E eu pergunto para vocês, deixa eu só tentar de novo, porque realmente eu estou perdendo um detalhezinho aqui. Minutinho. Famoso. Famoso, sai todo mundo fusquinha. Agora vai, hein? É por isso que não deu certo a cor. Então, vamos lá. Então, aí a pergunta, isso não daria uma ideia para a gente melhorar o nosso Hello World? Por exemplo, se eu fizesse esse esquema de score mode e setasse a cor do player 1 para a mesma cor do playfield, isso fica como exercício para quem quiser. Deixa eu aqui no programa. Tá? Então, problema número 1 resolvido. Problema número 2. Como que eu mostro coisas diferentes de cada lado? Tá? Você vai ter que fazer o seguinte. À medida que o canhão estiver passando e estiver terminado de desenhar um lado, você conta o tempo certinho e muda o playfield. O canhão não percebeu isso. Configura o playfield para você dizer que o nosso placar é 3-1. Então eu configuro para desenhar a linha correspondente do dígito 3. Né? Quando o canhão estiver aqui, aí você vai ter que contar o tempo das instruções direitinho. Reconfigura ele para 1. Magic happens. Esse foi um dos primeiros, possivelmente, hacks de coisas que não estavam, o que o TIA não previa fazer e que foram feitas. Tá? Um outro hack, esse é um hack de algoritmo que eu achei muito interessante, é o hack de mundos gigantes. Tá? O Pitfall e o Riverhead têm mundos muito grandes, tá? Nenhum deles é infinito, ao contrário da crença infantil. Mas seguramente, tipo, o mundo do Pitfall. O Pitfall, se você fizer os dados, ele tem 256 telas e são 32 tesouros. E você tem 20 minutos com algum drift para pegar todos esses 32 tesouros. Não é possível pegar eles andando pelo lado de cima, você tem que andar pelo lado de baixo, mas a gente faz uma palestração games outro dia. Tá? O fato é, o Pitfall tinha 256 telas. O David Crane, que é um autor do Pitfall, fez umas palestras muito interessantes que eu vou mencionar depois. Ele definia cada uma dessas telas usando um único byte. Tá? Tinha dois bits que determinavam qual era o objeto que ia estar lá, 2 ou 3 bits que iam determinar se ia ter buraco, como é que iam ser as árvores, se ia ter parede de um lado ou do outro. Tá? Foi uma formatação bem compacta, mas ainda assim ele ia precisar de uma tabela de 256 bytes para gerar isso.
256 bytes é uma fração considerável do nosso cartucho. Né? Como que ele fez? Ele falou, eu não vou fazer uma tabela. Ele implementou um algoritmo também popular com o pessoal de eletrônica, ele era um cara de eletrônica, o LFSR, que gera números, é como se fosse um gerador de números aleatórios, tá? Que dado uma semente gera um número que gera uma nova semente que gera um novo número. Só que ele é bidirecional, esse algoritmo que ele fez. Ele permite que, dado um número, não só você gere o próximo, mas gere o anterior também. Por que ele precisava disso? Porque no pitch você pode voltar a tela. Então o que acontece? Com esse algoritmo gerador, ele conseguia ter uma sequência de 256 bytes que não existe em lugar nenhum, mas que ele consegue acessar sequencialmente o quanto ele quiser. 50 bytes, ele economizou 206 bytes. E é essencialmente isso que o programador Atari faz o tempo todo. Economizar e escovar. Tá? O Riverhead era um problema maior ainda, porque a quantidade de setores do rio que você tinha era muito maior do que isso. Tá? Acho que parece que são 50 e poucos mil combinações. A programadora do Riverhead, Carol Shaw, se não me engano, ela fez um gerador de 16 bits, tá? E ela fazia alguns pequenos ajustes, ou seja, então, na verdade o cenário do Riverhead era completamente aleatório. Só que começando sempre com a mesma semente, ele dava sempre a mesma sequência. E as primeiras telas tinham algumas adaptações para tornar o jogo mais fácil, né? Não apareciam os verzinhos brancos. Né? E qual que era a sacada? Sempre que o avião destruía a ponte, ela guardava o valor da semente do momento da ponte. Porque aí se você morresse, ela conseguia regerar a tela da ponte para cima. Por isso que quando você recomeçava e ele ia mostrar o avião no comecinho, ele não mostrava a tela anterior, ele mostrava só da ponte para frente. Porque aquilo ele perdeu já faz tempo. Outro truque que eu quero falar é sobre posicionamento horizontal. Na verdade não é um truque, é uma coisa que eu deixei para lá porque é complicada. Lembra que eu falei que, bom, você pode posicionar os players, os mísseis, os balls arbitrariamente? Você não tem um registro que eu falo, ó, posicione o player no pixel 140 e pouco. Não. Você tem que esperar o canhão passar onde você quer posicionar ele, e na hora que o canhão estiver no lugar certo, você aciona o registro de strobe. É ali que ele vai aparecer. Então quer descamar ele para baixo. É enroscado, tá? Então, por exemplo, na teoria eu teria que fazer 3 strobes, né? Eu até poderia fazer eles em canais diferentes, mas de qualquer forma eu teria 3 strobes aqui, um para posicionar o player 0, um para posicionar esse míssil 1 e outro para posicionar o player 1. Tá? Dá para calcular, tá? Considerando os tempos aí mais ou menos qual é a posição de acordo com o número de ciclos que passaram, mas é um cálculo meio aproximado, né? Além dele ser em múltiplo de 3, o TIA só se atualiza a cada 5 ciclos de CPU. Então, dá para você fazer um posicionamento horizontal, mas não dá para você fazer animação com isso. Os caras do hardware resolveram isso para a gente, colocando um registrador de movimento. Então eu seto uma posição inicial e para os frames seguintes eu falo, olha, movimenta esse jogador para a esquerda ou para a direita, tá? De menos 7 a 8 pixels. E além disso, o míssil, né, e aí o nome dele fica muito apropriado, ele pode ser posicionado no meio do player correspondente. O que é super útil, porque eu vou fazer ele andar numa direção qualquer, quando ele atingir o alvo, eu reposiciono ele em cima do player para poder atirar de novo. Isso explica porque uma parte significativa dos jogos de Atari não permite dar mais de um tiro por vez. Os que permitem quase sempre são tiros na vertical. Por quê? Porque eu posso desenhar o mesmo gráfico em múltiplas linhas. Tiro assim, quase sempre é um por vez. Tá? Quando é mais de um, o cara ou usou 2 mísseis do mesmo jogador, ou usou os mísseis de abol, ele roubou de algum jeito. No caso aqui, os 2 pontos de strobe que eu tinha e os movimentos, como eu vou fazer. Tá? E finalmente, um último truque, se a gente tiver tempo ainda, o placar com múltiplos dígitos. Tá? Vocês veem com muita frequência, mas só em jogos mais power. Porque esse é um dos mais difíceis de fazer. Tá? O truque é o mesmo do placar com o playfield, você vai mudar a imagem do canhão andando, mas o timing tem que ser muito mais preciso. Por exemplo, digamos que eu quero desenhar esse número aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Eu vou ter que usar 2 players para isso. Tá? Eu vou colocar a imagem, por exemplo, do 4 e do 5 em cada um dos players, e setar um no size para repetir 3 vezes cada um, com um espacinho simples. Aí na sequência que eu faço, eu encavalo eles, tá? Pressionando um do lado do outro. Só que isso vai me permitir desenhar 4, 5, 4, 5, 4, 5, e não 4, 5, 6, 7, 8, 9 como eu queria. E aí é a dança do canhão. O canhão passou do 4 e 5, negão, joga o 6 e 7 lá. Passou o 6 e 7, joga o 8 e 9 lá. E aí você desenha o seu placar. Mas é mais difícil do que parece. Porque você não tem tempo. Cada pixel, né, que seria cada ciclo do TIA, equivale a... Cada pixel do ciclo do TIA equivale a 3 ciclos de 2502. Uma instrução
construção de história custa 3 ciclos. Então o que acontece? Você fala, eu já teria que ter todo, eu não posso ler o próximo bitmap e armazenar ele, porque ler e armazenar eu já perdi o tempo. Eu teria que ter os 4 bitmaps dos próximos dígitos nos 3 registradores de uso geral que eu tenho. Tá? Como resolver essa questão é bem enroscado, tipo, foge um pouco do nosso foco, mas assim, é o tipo de coisa que mostra o quão divertido é programar para Atari. Tá? Conclusões que a gente chegou. Espero que vocês tenham chegado às conclusões que eu cheguei. Tá? A primeira é que programar para Atari é tirar leite de pedra, tá? E que vocês, espero que vocês fiquem infectados pelo mesmo vírus que eu fiquei. Agora, toda vez que eu olho um jogo, eu fico tentando ver onde que o cara usou o playfield, onde que o cara usou os players, né? Como que ele fez alguma coisa parecida. Eu estava vendo o pessoal jogando tênis aqui, eu já chamo a marotagem. Ele usa os 2 mísseis para desenhar a quadra. Né? E por isso, a quadra de cima e a quadra de baixo tem as cores dos jogadores. Enfim, a outra conclusão é que se você tiver afim, você pode tentar fazer um jogo de Atari. É complicado, mas não é impossível. Ainda mais que a gente tem ferramentas legais hoje em dia. Né? A gente vai ter que estudar um monte de coisa que a gente não falou. Contagem de ciclos, não falamos de som, não falamos de como os joysticks. Mas dá. Tá? Alguns linkzinhos para vocês poderem se aprofundar no assunto. Tá? Desde aquele Hello World que eu coloquei no Facebook. Né? Esse livro Racing the Bean, que é excelente, eu recomendo muito. Tá? Ele não entra na parte do assembly, ele é um livro para público não necessariamente programador, mas ele entra em detalhes muito que a gente está falando. A palestra que o David Crane, o autor do Pitfall, deu, que torna essa palestra uma coisa pálida, porque o cara sabe o que faz, ele está mais tempo nesse mercado do que eu vivendo. E ele fez 2 tutoriais muito legais para iOS, que são bem bacanas, que permitem você interagir com o playfield e ver como que ele desenha. Tá? Eu não vou explicar todos os guias, os links, tá? E o Sterile Programmer's Guide, que é o manual oficial. Esse aqui tem que ser o seu livro de cabeceira para fazer qualquer coisa. Tá? Vocês têm dúvidas, gente? Provavelmente muitas. Se a gente tiver um pouco de tempo que a gente deve estar, eu vou estar disponível aqui no café. Eu estou disponível no Twitter, ChesterBR, no meu blog, ChesterBlogBR. Os slides estão no SlideShare, já estão lá. Né? E é isso, gente. Muito obrigado. Eu nasci hoje nos anos 80. O Odyssey, o que a gente chama de Odyssey, na verdade é o Odyssey 2. Tá? Eu conheço muito pouco sobre ele. Tá? Eu sei que ele tem aquele gerador de caracteres maroto, que é o motivo pelo qual todo o programa tem a mesma fonte. Né? E eu sei que ele tem umas limitações muito fortes nessa linha. Eu não sei detalhes dele. Que tinha um link ali sobre alguns jogos. Vamos lá. Foi verdade, muito bem lembrado. Tá. Então, o que acontece? Um jogo compilado vira 4K, 4.192 bytes. É complicado você desassemblar um jogo, mas não é tão complicado assim, porque vocês viram que são muito poucas instruções. Tem pessoas na internet que se dedicam a rodar um disassembler, é um programa que gera o código original do código-fonte assembly, e comentar esse código, tá, a ponto de você entender. Isso é uma das ferramentas muito importantes, tá? Eu recomendo muito isso. Fora que é divertido pra caramba. Você pega um jogo lá, né? O tipo nerd, né? Por exemplo, você pega lá um jogo como o Adventure, e você vai ver o código. No caso do Adventure, quem disponibilizou o assembly foi o próprio Robinett, o cara que fez o jogo, tá, no site dele, mas a maior parte são robistas que desassemblam, comentam. Eu recomendo muito que vocês peguem seus jogos favoritos. Quanto mais tosco o jogo, melhor, né? Porque tem menos penaltices ali dentro para exprimir mais. E assim, esse site aí é um wiki que reúne vários desses jogos aí. Tá? Mais uma pergunta? Você já jogou esconde-esconde do Atari? Esconde no Atari. Pô, ninguém jogou esse jogo! Aqui, ó. Caraca, meu. Ah, desse que não, nunca joguei. É animal, é muito legal. O gato louco se esconder embaixo da casa lá. Embaixo da Cara, nunca sem voar. Procura, é muito legal. Vou jogar. Nessa época, né? Mais uma pergunta? Então é isso aí, gente. Vou passar a palavra para o nosso amigo. Obrigado.